for falar isso, um pregador parece que ele está puxando sardinha para ele, né? Mas esse complemento, eu sempre costumo dizer que o culto, a liturgia toda do culto é uma preparação de um prato. Você está preparando um prato. Aí se na hora da palavra, na hora de Deus falar, a gente não se concentra ou não dá atenção devida, é a mesma coisa de esse prato que você fez pronto, na hora de comer você abrir a lata do lixo e jogar ele fora. Você preparou tudo e na hora de degustar você vai jogar aquilo no lixo. Então, esse é o momento da escritura. A gente acabou de cantar que ele cresça e eu diminua. Todos os que estão nesse metro quadrado aqui, atrás dessa plataforma, em qualquer igreja, em qualquer templo, tem que nessa hora desaparecer, para que a escritura se coloque, né? Esse mês a gente vai comemorar, dia 31, último dia do mês, a Reforma Protestante. É comemorado por todas as igrejas protestantes, ou pelo menos deveria, não como uma festa tradicional, mas como um lembrete de que homens viram um momento em que a igreja ficou ameaçada e que retornaram ao Evangelho. Lutero, Calvino, Zwinglio e todos os reformadores não criaram nada novo, não inventaram um novo tipo de leitura bíblica ou de manifestação bíblica. Eles apenas retornaram aquilo que havia se perdido, que a igreja havia perdido. A reforma é um retorno para as Escrituras. Até que uma das frases célebres de Lutero é: eu não fiz nada, a Escritura fez tudo. Não é? Então, a gente tem que sempre lembrar que a Escritura tem o primeiro lugar. Um dos lemas da Reforma Protestante é só a Escritura, ou seja, somente a Escritura, mais nada. Então, esse é um momento muito importante, nós temos que dar toda a atenção a esse momento. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, em Hebreus, Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. Ele inicia dizendo assim: perceba que é uma carta, não tem aqui nenhum tipo de apresentação. Como nas cartas de Paulo, por exemplo, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos da igreja que estão, dele fala a cidade, né? Em Filipos, em Colossenses, em Colosso, em Gálatas, mas aqui não tem. Ele começa assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele, o Filho, ele está falando, né? Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior a anjos ou aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Amém? Pai, nós temos diante de nós a Escritura, a porção da palavra. Te pedimos, Senhor, a tua graça. Que nessa manhã, agora, a tua palavra tenha esse lugar, não só partindo do livro e do texto em cima desse púlpito, mas tenha o seu lugar no coração. No coração de cada um que está aqui para ouvir a tua voz. Que o Senhor fale conosco. É a nossa oração nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, esse escrito bíblico, um dos últimos livros da Bíblia, ele não tem o seu autor reconhecido. Há uma discussão muito grande sobre quem poderia ter escrito essa carta aos Hebreus. A primeira opção sempre vai ser Paulo, né? Porque Paulo escreveu a maioria dos textos do Novo Testamento. Contudo, como eu disse, a estrutura da carta não segue um padrão de Paulo. Não segue uma apresentação pessoal, uma apresentação das credenciais apostólicas,
e também não segue um destinatário específico, porque ele escreve aos hebreus. E Hebreus é um nome anterior a Israel, né? Anterior a Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. Hebreus vem de Éber. Éber está na genealogia. Éber é um dos nomes da genealogia de Jesus. Segundo alguns, a palavra o termo hebreus, ou descendentes de Éber, tem a ideia de aqueles que estão em movimento. Como se ele escrevesse para a igreja que nunca está parada, nunca está estagnada. E nunca também recua, nunca regride. A igreja que está sempre em progresso. Por isso é aos hebreus, aqueles que caminham, aqueles que vão. E isso tem muito a ver com o contexto da carta, porque o contexto da carta, a gente vai ver isso, é um povo, o povo de Deus, a igreja de Deus agora do Novo Testamento, que está pensando, e alguns já estão voltando às práticas do Antigo Testamento, principalmente às leis cerimoniais, aos ritos, né? Voltando àqueles rituais que haviam se encerrado e que têm que se encerrar em Jesus. Então, por isso que alguns atribuem a Paulo. Mas como a estrutura não parece ser de Paulo, outros dizem que é de Lucas. E o argumento para que Lucas tenha escrito Hebreus é o argumento do grego. O grego de Hebreus é muito polido. O grego de Hebreus é muito rico, muito parecido com o grego do Evangelho de Lucas e de Atos, que Lucas escreveu também. Então, como Lucas é esse médico, historiador, alguém bom na escrita, alguns dizem que foi Lucas. E tem gente até que acredita que quem escreveu foi Barnabé, né? Porque eles entendem que nesse tempo tem muito a ver com o que Barnabé sentia. Essa é a mais fraca de todas as opções. Mas fato é que a gente não sabe quem escreveu essa carta. Mas seja quem for, quem tem escrito, essa carta, essa epístola aos Hebreus, com uma beleza muito ímpar, profunda demais, ela declara decisivamente, de maneira final, a existência de Deus. O escritor aos Hebreus, primeiro, parece que ele quer estabelecer isso. Não sei se isso estava sendo dúvida para a igreja, mas o fato é que ele começa com essa ideia de um Deus que existe, de um Deus existente. Então, por mais que hoje, no tempo que a gente vive, né, uns neguem a existência, a sua existência, Deus existe. Isso é praticamente isso é um fato. Né? Eu digo praticamente porque muitos demoram a crer, mas isso é um fato, quase que consensual. E por mais que outros sustentem que se ele existe, é impossível se relacionar com ele, ou seja, os gregos epicureus que Paulo discute em Atos 17 tinham essa ideia, né? De que se Deus existe, ele é tão diferente de nós, ele é tão para além de nós, ele é tão sublime, que ele não se preocuparia conosco. Que nós não estaríamos na sua lista de preocupações devido à nossa insignificância perto de quem ele é. Então eles diziam, se ele existe, ele não está nem aí para nós. Ele não tem por que se importar com a gente. Ele não tem por que sendo o que vocês dizem que ele é, sendo o que todos entendem que ele seja. Então, se uns negam, Deus existe. Outros sustentam que a impossibilidade de conhecê-lo. Mas aí o escritor aos Hebreus vai dizer, não, ele se revelou. Não é a gente que encontrou ele. A gente não diz que dá para se relacionar com ele porque a gente inventou um Deus que a gente ora, que a gente fala com ele, e a gente criou esse mecanismo para a gente fugir da realidade e poder ter um contato com uma coisa que a gente não vê, não enxerga, não sabe bem quem é, mas a gente tem. Ele diz, não. Não partiu de nós conhecê-lo, partiu dele revelar-se a nós. Por isso é possível conhecê-lo e relacionar-se com ele, porque ele revelou-se a nós. Ele que se mostrou a nós. E esse conhecimento, então, agora, a partir dessa revelação, não se dá por uma investigação. Não é a gente que investiga para conhecê-lo, mas se dá pela própria autorrevelação dele, da maneira como ele vai se mostrando a nós. Então, só conhecemos a Deus porque ele revelou-se a nós. E aí vem uma outra pergunta. Se ele se revelou a nós, como isso aconteceu? Alguém pode perguntar, onde que eu não vi? Onde ele se revelou que eu nunca enxerguei? Como ele se revelou a nós? Aí nós temos o primeiro ponto, né? Primeiro, Deus se revelou de forma natural. Na criação, Deus se revelou a nós. Nas coisas criadas.
E as coisas criadas por Deus, a natureza, a criação, já é suficiente para que todo e qualquer pretexto com respeito à existência de Deus se torne inválido. Só olhar para a criação já é suficiente para a gente tornar inválido toda a ideia da inexistência de Deus. A natureza é a prova de que Deus existe. Essa é a primeira revelação que Deus faz, por meio das coisas que ele cria. Então, Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 1, verso 20, o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, os que negam isso, são indesculpáveis por negar, por olhar para tudo isso que foi criado e ainda insistir que não tem um arquiteto, que não tem um Deus. Né? A gente que mora num lugar paradisíaco, como esse aqui, né? Bombinhas, a gente é todo dia impactado por isso. Você vai aí para um pôr do sol na praia, você fica impactado. Isso aqui não pode ser algo fruto de uma explosão cósmica. Isso aqui não pode ser algo aleatório. É tudo encaixado. Você já se perguntou por que o mar não passa da areia? De vez em quando passa, né? Porque os homens desmatam e aí acaba acontecendo uma tragédia. Mas na maioria do tempo não passa. Aquela imensidão de água não cobre essa cidade. Aí você vai para o livro de Jó e Deus diz para Jó, onde você é o palco onde Deus reflete a glória da sua majestade. Todo o universo é o palco de Deus. Deus está todo dia se apresentando a cada sol que nasce. Deus está se apresentando a nós no palco que ele criou, para que nós olhássemos e o víssemos. Certo? Então, onde que Deus se revela primeiro? Pela criação. Porém, por mais que essa revelação natural, a criação, seja suficiente para que a gente perceba Deus, ela não é eficiente na condução de uma relação com Ele. Então você pode, pela natureza, às vezes admitir que Ele existe. Mas admitir não quer dizer se relacionar. Você diz, tá bom, Ele existe, tá, vamos parar de discutir. Eu concordo. Mas, como dizem os gregos lá, se existe, está muito longe, eu não quero nada. Então, por mais que seja suficiente para nos fazer notar, não é eficiente para nos fazer relacionar com Ele. Certo? Ela não alcança essa eficácia. Sendo assim, a Escritura então afirma que Deus se revelou também na nossa consciência. Deus se revelou na consciência humana. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos também, no capítulo 2, verso 15, vai dizer: porque quando os gentios, e aqui gentios, esse termo bíblico é usado para todo aquele que não é judeu. Né? Então, a igreja está nascendo, a igreja nasce com os judeus, e aí eles chamam aqueles que não são judeus de gentios, outros povos, ou em outras traduções vai dizer nações, as nações. Então, porque quando os gentios que não têm lei, porque eles não seguem a lei de Moisés, eles não são judeus, não têm essa obrigação, quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora eles não tenham lei, tornam-se lei para eles mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles. Por mais que eles não tenham isso como regra, como lei, como Israel tinha. Tendo ainda o testemunho da sua própria consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam e que ora os defendem. Paulo está dizendo assim, mesmo quem ignora a existência de Deus, vendo a criação, ele tem em si uma lei interna, imprimida no coração, uma lei moral. Às vezes ele não sabe porque ele não pratica alguma coisa ruim. Mas se pratica, ele é acusado pela sua consciência. E quando alguém faz algo contra ele, a sua consciência o defende. Opa, eu tenho que exigir o meu direito. Você feriu a minha consciência. Percebe que mesmo longe de Deus, as pessoas têm esse alarme dentro de si, esse sensor chamado consciência, que funciona como essa espécie de alarme que toca sempre que alguém transgride um preceito moral. Por mais que não creiam em Deus, tem isso no seu coração. Então, essa consciência, ora vai acusar e ora vai defender. Vai acusar quando a pessoa errar e vai defender quando errar com ela. Mas ela não tem isso escrito, ela não segue isso como um preceito, como a lei de Moisés, como o Antigo Testamento, por exemplo. Mas ela segue isso como uma lei imprimida no coração. E Paulo vai dizer, veja que a lei de Deus está imprimida no coração deles, como um preceito moral. Então vamos entender que Deus se revelou também que é uma consciência. Porque assim,
Como que alguém vai ter esse senso de justiça sem conhecer Deus? Mas tem. Povos inalcançados. Se você assistir documentários, por exemplo, sobre povos indígenas, chega lá, eles têm tribunais. E de onde vem essa ideia? Se nunca tiveram contato com nada. Isso está imprimido no coração do ser humano. Então a gente percebe que a semelhança da revelação natural, a revelação psicológica, também é ineficiente para levar alguém em relacionamento com Deus. E por quê? Porque por causa do pecado a nossa consciência ficou fraca, cauterizada. Por isso as pessoas excedem o limite e fazem maldades ainda maiores. Eu não sei quem viu ontem na internet, ontem eu fiquei estarrecido. Né? Eu sigo esse jornal Razão, e ontem eu estava assistindo os vídeos e um pai assaltou um Uber com a sua filha de 14 anos. Ele armado, ameaçando o motorista com a arma e a filha com uma faca. No banco de trás, colocando a faca no motorista. E o pai estava ensinando ela a roubar. Levando ela de trás. E a câmera filma tudo. Eles pegam o dinheiro, fogem do carro e a polícia prende o pai e a filha. Aí você pergunta, quando foi que deu errado? Como é que alguém ultrapassa? Como é que alguém ultrapassa esse limite? Porque há um senso moral. Há algo que tem que gritar dentro da pessoa, por pior que ela seja, que ela passou do ponto. Mas não tem o quê? Porque o pecado destruiu também essa consciência. O pecado também arrasou com isso. Então veja que a revelação de Deus partindo da natureza não é suficiente para a gente se relacionar com Deus, apesar que seja suficiente para a gente conhecê-lo. Ela não é eficiente. E essa também, revelação psicológica e moral, também não é eficiente, porque o pecado habita em nós. É suficiente para alguém dizer, opa, passei do ponto, mas não leva alguém ao relacionamento com Deus de fato. Esse dia estava assistindo um vídeo de podcast onde o sujeito diz assim, rapaz, você já percebeu como que se dá a fecundação de um feto, o nascimento de um ser humano? Aí diz assim, como que o sêmen, como que o agente do homem sabe onde está o óvulo? Como que ele sabe? Como que ele segue o caminho? Como que ele não vai para outro canal, para outro lugar? Como que ele sabe que é lá? Como que ele sabe o que ele tem que fazer? Ele não tem consciência, ele não tem nada. Daí ele diz assim, muitos dos cientistas já admitem a existência de Deus. Então perceba que essas coisas admitem que Deus existe. Mas a pessoa que falou no podcast tem uma vida podre, aberta. Uma vida abertamente ruim. Por que essa percepção não faz com que ele mude? Porque as pessoas, por meio dessas coisas, chegam ao consenso de que Deus existe. Mas não passa disso. Não é eficaz para se relacionar. Então o que Deus fez? Deus decidiu se revelar então de uma terceira maneira. Nós temos a revelação então da criação natural, a revelação moral, dessa lei imprimida no coração, mas nós temos a revelação especial. Deus se revelou de forma especial também. E como que Deus fez isso? Essa revelação de forma especial é a palavra. Deus se revela de forma especial na Escritura. A palavra é essa revelação especial de Deus. De maneira que na revelação especial nós podemos, além de admitir que Deus existe, crer em Deus de fato. Nós podemos ir para além da admissão da existência para passar a depender dele como um Senhor, não só como um Criador. Então, essa revelação especial leva a gente ao ponto principal de Deus se revelando, que é servir a Ele, relacionar-se com Ele. Então, pelas Escrituras, compreendemos que fez-se necessário Deus se revelar à humanidade de uma maneira sacrificial redentiva. A revelação especial engloba um sacrifício. Uma revelação não só de quem ele é, que já dá para ser percebida na criação e de maneira psicológica, mas uma revelação do que ele tem para nós. Amor. Porque quando ele morre, a revelação ganha um ápice. Ele se revela agora não só como um Deus, ele se revela como um Salvador. Preocupado. Alguém que quer o relacionamento de novo. A parte ofendida no relacionamento, que fomos nós que pecamos, mas mesmo sendo a parte ofendida, parte dele. Recasar-se conosco, juntar-se a nós de novo. Percebe? Então, uma revelação especial, ela demonstra um Deus que quer se relacionar a ponto de morrer por isso e ressuscitar por isso. Ou seja, então,
A revelação especial aponta para um relacionamento que não só restaura a nossa consciência, mas também coloca a nossa consciência a salvo. Porque agora, quando você fizer algo, não será apenas porque a sua consciência, esse alarme que liga, disse, opa, você passou do ponto. Mas quando você fizer algo errado, será porque você entendeu que você feriu Deus, o amor de Deus. Não é só um toque de consciência para lhe causar um remorso. É um toque do evangelho para causar em você arrependimento. Diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, a dor dura 5 minutos, depois você faz de novo. No remorso você diz, não devia ter feito, mas na primeira oportunidade você vai e aplica de novo o mesmo pecado, porque o momento é bom. O ápice, na hora é bom. O problema é o efeito rebote, o problema é a ressaca. Mas na hora você não está nem aí, na hora é o que vale. Arrependimento não, arrependimento te traz a dor do que você fez. A ponto de você dizer, eu nunca mais repito isso, porque eu nunca mais quero sentir o que eu estou sentindo. E arrependimento não parte apenas de você pensar o que fez mal a você quando praticou um pecado, mas como você afetou a Deus em primeiro lugar e aos outros. Por isso que o filho pródigo, quando monta o seu discurso para conversar com o pai, ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele diz, eu pequei contra Deus. Esse é o primeiro efeito do arrependimento. Eu feri Deus e feri os outros também. Certo? Então a revelação especial aponta para isso. Eu queria falar com você nessa manhã sobre isso. A revelação especial de Deus. A revelação especial do Senhor por meio da palavra. Então, a revelação especial de Deus, primeiro, apresentou-se de maneira progressiva pelos profetas. Verso 1 diz assim, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. O verso 1. O escritor aos Hebreus aqui inicia o assunto tratado por ele na carta toda, de maneira muito objetiva. Ele vai afirmar que Deus se revelou progressivamente nas escrituras proféticas. Progressivamente. Deus se revelou de maneira gradual, progressiva. Certo? As palavras gregas que ele usa aqui, traduzidas pela expressão muitas vezes e de muitas maneiras, indicam o quê? Que ele se revelou pelos profetas aos nossos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Indicam que toda a escritura profética do Antigo Testamento serve como preparação para a revelação perfeita do Evangelho. Tudo é um caminho, é uma trilha que está sendo criada até chegar no ponto final e principal, que é o Evangelho. Então, a gente não pode pensar que essa revelação aqui, muitas vezes e muitas maneiras, apontam para algo experimental. Porque eu já vi gente dizer isso, né? O texto não diz que Deus se revelou aos nossos pais, pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Então, Deus se revela de qualquer jeito. Eu posso experimentar do jeito que eu quero, porque Deus se revela de muitas formas, várias maneiras, vários jeitos. Então, cada um tem a sua experiência e não julga a experiência do outro. Se eu quero ir em culto, onde põe a mão na cabeça e me jogo para trás e eu caio, deixa eu ir. Não, não é isso que o texto está dizendo. Por muitas vezes e muita maneira não quer dizer maneiras variáveis das quais eu posso escolher uma. Por muitas vezes e muitas maneiras quer dizer apontando para o Evangelho, é uma trilha, é progressivo, está apontando para o final, não é algo experimental, é algo apontado. Então, não é como se Deus não tivesse um plano ao se manifestar, ou que Deus deixasse a efetividade dessa manifestação dele por nossa interpretação, né? A gente gosta muito de sentir, né, gente? A gente é a geração do arrepio. Eu estava num culto e aí Deus falou comigo. Aí se eu perguntar, como é que você sabe que Deus falou com você, que não foi você mesmo que falou alguma coisa dentro de você e concordou com você mesmo? Ele disse, não, porque arrepiou. Que atrás, um arrepio desceu, subiu, arrepio era Deus. Eu digo, sabia que se uma formiga está dentro da sua cabeça, isso pode acontecer. Ela andar e você arrepiar também. Não tem nada a ver. A gente não é o povo do sentir, a gente é o povo do crer. A igreja não foi chamada para sentir, a igreja foi chamada para acreditar. Acreditar no que está escrito. Acreditar no que está dito. E o que está dito aponta para Jesus. É progressivo. Muitas vezes, de várias maneiras, e muitas vezes aponta para Deus está se revelando. Passa por Abraão, e vai passando pelos patriarcas, Isaac, Jacó, seus filhos, e vem Moisés, e Deus vai revelando-se gradualmente. Gradualmente. É para isso que aponta, até chegar no Filho. Até chegar no Filho. Então nós temos que lembrar que essa revelação ela é progressiva. E se é progressiva, ela é indivisível. Uma coisa progressiva,
ela não pode ser dividida, ela não pode ser rompida e nem ramificada. A coisa progressiva não pode haver em dois caminhos. Uma coisa progressiva, conforme a Escritura aponta para a revelação de Deus, é uma coisa que não pode ser rompida. Então, eu não posso pensar do jeito que eu quero e criar um ramo nessa revelação. Ela está indo em progresso. Ela não pode ser dividida, rompida. E está apontando para uma pessoa, para o Filho. Então, portanto, por mais que Deus tenha usado muitos métodos e instrumentos para se comunicar aos nossos pais no passado, para comunicar a sua lei e a sua vontade, existe um roteiro sendo respeitado por esse Deus que se revela. Ele está respeitando o roteiro. Por isso que são escritores que vivem em terras diferentes, em culturas diferentes, em espaços gigantes de eras diferentes, escrevendo a mesma coisa. Não se conheceram, mas escrevem a mesma coisa, porque há um Deus roteirizando tudo. Há um Deus montando tudo. Então, a antiga dispensação, o Antigo Testamento, foi dado ao povo de Deus pelo próprio Deus, por meio dos seus servos, os profetas. E isso desde Moisés até Malaquias. A antiga dispensação, então, foi parcial, ela estava em progresso, porque era preparatória e não final. Né? Assim, a lei foi dada não como oposição à graça revelada no Novo Testamento, mas a lei foi dada para a condução para essa graça. Nós não temos um Antigo Testamento para o Novo Testamento. A lei não é brigada com a graça. A lei tem na graça a sua consumação. Ela está conduzindo todo o povo a essa graça. O Antigo Testamento não está em oposição ao Novo Testamento. Pelo contrário, aponta para ele e tem nele a sua consumação. Tem nele o seu fim. Um escritor chamado Aurélio Agostinho disse o seguinte: o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. Olha só que frase. Então, o Novo Testamento está incubado. Lá no Antigo. Ele está incubado lá. Ele já está lá. E agora o Antigo, ele está evidente no Novo. Percebe? É progressivo. Os dois estão juntos, tratando da mesma coisa. Então, se a gente lê o Antigo Testamento sem Cristo, a gente rompe a progressão da revelação de Deus. Não tem como você ir para o Antigo Testamento sem ir com Jesus, porque já está tudo pronto. Você não pode romper isso. Não é? Se a gente fizer isso, a gente corre o risco, por exemplo, de ressuscitar o marcionismo. O marcionismo é uma heresia, fundado por um teólogo chamado Marcião. Marcião estava muito angustiado com o problema do mal e do sofrimento da humanidade. Isso atingia a sua alma, ele não conseguia achar respostas. Então ele adotou uma visão dualista da vida. Né? Dualismo é quando você rompe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, e faz uma visão dualista. Ele foi dualista na sua visão. Aí ele cria, então, de um lado, um Deus que ele chama de demiurgo, que é o que criou tudo isso, e que daí virou uma bagunça, porque ele só criou, deu corda e caiu fora. Ele diz, tem um Deus que criou. Ele diz, e aí tem um Deus que se revelou como misericordioso, que veio e pegou o que o primeiro Deus criou e disse, eu vou consertar. E ele chamou esse Deus de Bitos, que ele disse que se revelou na pessoa de Jesus. Veja, o que ele fez com a revelação? Ele rompeu a dois deuses. Um Deus para criar um mundo perdido e um Deus para salvar o mundo perdido que o Deus criou. Mas não tem nada a ver com o outro. A gente ressuscita essa heresia, o marcionismo, se a gente vai para o antigo sem Cristo. Porque você corre o risco de olhar no antigo um povo que guerreia, que mata na espada, que arranca tudo e você diz, vamos voltar para lá. Cadê um bandido? Pega uma espada, eu vou matar também. Deus mandava matar, eu também vou matar. Porque você rompeu a revelação progressiva e está querendo viver uma coisa que estava apontando para algo, apontando para outra coisa. Você já percebeu que quando as pessoas querem arrancar dinheiro do povo, elas nunca acham um texto no Novo Testamento? Se o pastor estiver aqui desejoso de arrancar tudo que está no bolso na conta de vocês para a conta dele, ele vai usar textos do Antigo Testamento. Que Deus mandou dar dinheiro, Deus mandou estar aqui no texto e ele isola os textos. E não aponta para o que está apontando. Deus está exigindo lá atrás para mostrar que essa exigência vai acabar, porque vai chegar uma hora que isso vai ser o desejo voluntário do coração. Lá já era voluntário. Percebe? Então não dá para romper, não dá para ir para lá sem Jesus. A revelação especial de Deus, ela se apresenta a nós de maneira progressiva, pelos profetas. Outra maneira de romper essa progressão da revelação de Deus no Antigo Testamento é buscar as histórias do Antigo Testamento apenas como incentivo para a superação. Né?
Essa é uma outra maneira. As pessoas que vão para o Antigo Testamento apenas para buscar incentivo. Aí lê a história de Davi e diz, eu quero ser como Davi, eu quero matar o meu gigante. Aí a gente vai para o Antigo Testamento, tendo na mente a jornada do herói, né? Filme do Van Damme, filme do Stallone, onde no começo eles apanham, para no final eles ganharem. Aí a gente olha para a Bíblia assim e diz, olha, a Bíblia é cheia de jornada de heróis. José, Davi, Moisés. Eu vou fazer igual. Tudo aponta para Cristo. A gente não pode ir para o Antigo Testamento sem Cristo, porque a revelação está progredindo pelos profetas, mas ela não é final e nem está em oposição. A revelação especial de Deus, primeiro, se apresentou de maneira progressiva pelos profetas e depois validou-se de maneira final no Filho. Veja o verso 2 e 3. Nesses últimos dias, o que ele disse? No passado lá, por meio dos profetas, Deus falou aos nossos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Ele diz, agora nos últimos dias, diz agora, recentemente, nos falou pelo Filho. Aí já não tem mais o plural aqui de profetas. Nos falou pelo Filho, a quem ele designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Esse Filho é o resplendor da sua glória e a representação exata de quem Deus é, do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha como Deus falou de maneira final. Como Deus encerra a revelação. Aqui está encerrado o que Deus tem para mostrar sobre ele para nós. Então, o escritor aos Hebreus usa aqui no livro dele agora de maneira bem uniforme, ele vai repetir isso várias vezes, a palavra filho, huios, o termo filho, para falar de Jesus, para referir-se a Cristo. Por exemplo, João usa a palavra logos quando abre o seu evangelho. No princípio era o verbo, no princípio era o logos. Então, em geral, a gente pode entender que logos foi usado por João para Cristo, para apontar o Cristo pré-encarnado. No princípio era o verbo, pré-encarnado, antes da encarnação, ele já existia. Agora, Hebreus vai chamar de filho o verbo, que é esse filho, esse verbo pré-encarnado agora encarnado, filho. Ele é o Filho, ele encarnou-se. João diz, ele estava lá. Hebreus diz, agora ele está aqui, encarnado entre nós. Então, o Filho é a última e completa revelação de Deus. Significando dizer que não há mais revelação para vir. Não há nada mais a ser revelado. Tudo está revelado, feito e estabelecido. No Filho, nós vemos o próprio Deus de forma plena. Em Jesus a gente conhece Deus. A revelação se encerrou. A criação aponta, mas não é eficaz. A psicologia, a nossa psique aponta com a lei moral, mas não é eficaz. O Filho vem e diz, esse é Deus. Agora vocês podem conhecer. Quem vê o Pai, vê a mim. E quem vê a mim, vê o Pai. A revelação final. João vai dizer, o verbo divino se fez carne. A kenosis, o mistério, como Deus se encarna, como o sublime se torna humano. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como a unigênita do Pai. Olha só, ele revelou quem Deus é, porque ele é um com o Pai. Ele é Deus. Então Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Em Jesus habita corporalmente, por meio da Escritura, toda a plenitude de Deus. Deus revelou-se em Jesus e Jesus acolheu em si tudo o que Deus é e revelou a nós. Significando dizer, ele é da mesma substância de Deus. Por isso ele tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras de Deus. Porque ele é um com Deus, ele é um com o Pai, ele é Deus. Então, se Deus nos falou pelo Filho, não há mais nada a acrescentar nessa revelação. Pronto. A gente não precisa mais procurar saber quem Deus é. A gente só precisa ir para a Escritura e encontrar Jesus e nós saberemos quem Deus é. De forma exata,
de forma final. Você não precisa mais buscar Deus. Deus veio e encontrou-se com você na pessoa de Jesus. Pronto. Então, o Novo Testamento não é apenas a sequência natural da revelação progressiva do Antigo, mas é a consumação do Antigo. O Antigo apontava e quando Cristo veio, o Antigo disse, pronto, eu não tenho mais papel. Terminou. Ele veio. Eu apontava para esse. Era desse que eu falava. Então, o Antigo se consuma. Mais uma vez, a lei, então, do Antigo não está em oposição à graça revelada no Novo, mas se consuma em Jesus no Novo Testamento. Paulo em Romanos vai afirmar isso no capítulo 10, verso 4, ele vai dizer, porque Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Em Cristo a gente cumpre a lei de Deus. Impossível de ser cumprida por qualquer ser humano. Cristo veio e a cumpriu, e agora nele nós cumprimos a lei de Deus. Nele a lei de Deus, que era para nós apenas um atestado da nossa falência, agora foi cumprida. Jesus cumpriu os requisitos da lei e saciou a ira de Deus contra o nosso pecado. E em Cristo agora a gente tem a revelação final, a revelação em Jesus. Não é por menos que a carta dos Hebreus, então, aos Hebreus, é considerada por muitos teólogos o quinto evangelho. Tem muita gente que chama Hebreus do quinto evangelho. Porque se nos quatro evangelhos, os quatro evangelhos falam sobre o que Jesus fez na terra, Hebreus vai falar sobre o que Cristo continua fazendo no céu. Porque ele ainda está entre nós pelo Espírito, ele ainda continua atuando. Hebreus vai apontar para isso. Então essa carta vai enfatizar que Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão, a todos os sacerdotes, a toda a lei. Cristo é superior a todos. O sacrifício de Jesus foi melhor, eficaz, mais eficiente do que os sacrifícios feitos pelos sacerdotes que tinham sempre que voltar a sacrificar. Jesus veio e fez um sacrifício único e final. Não precisa mais de sacrifício. Pare, irmão, de compartilhar ou de repetir essa frase. Eu estou pagando o preço. Eu estou pagando o preço aí no céu. Ah, viver como cristão é pagar preço. Se você tivesse que pagar, você estaria lascado. Porque a dívida é impagável. Não estamos pagando nenhum preço. Nós estamos vivendo a graça de um preço pago por outro e oferecido a nós em favor. Sabe aquela dívida no banco que está no vermelho, você não tem esperança de ficar no azul? Um dia você tirar um extrato e aquilo está no azul e você não sabe de onde veio. Assim era o nosso pecado. Tudo no vermelho. Esperança nenhuma de cobrir aquilo. E um dia você encontra um que diz, eu paguei, está aqui. Toma, está pago. Viva para mim agora. Está tudo revelado em Jesus. Jesus é a última e final fala de Deus. Em Jesus, Deus encerrou a sua fala. De maneira que sem Jesus, a revelação do Antigo Testamento é parcial e fragmentada, mas em Jesus, Deus encerra a fala. Tem gente que gosta de ir em lugar que não tem profecia. E Deus não fala muito, gente. Deus não fala muito, não. Sabe por que Deus não fala muito? Porque Deus tem compromisso com o que fala. Então Deus não joga a conversa fora. Porque toda vez que ele fala certo. Então Deus não é esse que dá bom dia a cavalo. Há reuniões aí que Deus fala 7 vezes, 8 vezes, em questão de 15 minutos, do que tu senta, tu levanta. E aí Deus desconstrói o que acabou de falar pelo outro, você olha e diz, mas Deus tinha acabado de falar aqui, agora Deus está falando aqui, mas isso não me disse isso aqui. Se é só gente querendo ser boca de Deus, Deus não está falando. Você diz, pastor, então me diga onde que eu ouço a boca de Deus? Em Jesus, meu querido. Você quer abrir a boca de Deus? Abra a Escritura e leia Evangelho. Você vai encontrar Deus falando e falando de forma final. Ouviram o que foi dito pelos profetas? Porém, eu vos digo, pá, pronto, aqui, ó, acabou. Ah, sim, mas dá para a gente pegar o que o senhor disse e interpretar? Não! Está escrito aqui. Já viu o meme lá? Pessoa orando, Deus, o que eu faço? Vem Deus com a Bíblia. Toma, leia, meu filho. É isso que você tem que fazer. Está tudo feito, dito, apresentado, consumado no Filho. Raymond Brown escreveu o seguinte: Ezequiel escreveu sobre a glória de Deus, mas Cristo refletiu a glória de Deus. Isaías falou sobre a natureza santa, justa e misericordiosa de Deus, mas Cristo manifestou isso aos homens. Jeremias descreveu o poder de Deus, mas Cristo demonstrou o poder de Deus.
Jesus é maior que os profetas porque eles falavam sobre Jesus veio e consumou, fez, aplicou. Cristo é maior. O texto diz que Jesus é o resplendor da glória, no verso que nós lemos. O resplendor da glória de Deus. Cristo é esse resplendor. E a palavra que ele usa aqui no texto grego só aparece aqui. Ele nunca vai repetir o que ele escreve aqui. Em nenhum outro lugar da Escritura tem no Novo Testamento. E a palavra que ele usa aqui para esse resplendor da glória de Deus significa a irradiação de luz que flui de um corpo luminoso. É de alguém que ilumina porque tem luz própria. Ele reflete a glória de Deus, mas ele também é Deus. É um corpo luminoso. Então, o que ele quer dizer com isso? Assim como o sol, como um corpo celeste, irradia luz e brilha sobre toda a terra, Cristo irradia a luz de Deus e brilha sobre toda a humanidade. Ele é o resplendor da glória. Ele irradia sobre nós a glória de Deus. Por isso que hoje, quando a gente olha para a criação de Deus, a gente não para lá no limite do tem que existir um Deus. A gente olha para aquilo e diz glória a Deus. Olha o que Deus fez. Quando você pega o seu filho no colo, bebê, você não diz, tem que existir um Deus, né? Como é que isso aqui saiu de mim, da minha mulher? Não é uma identificação de que Deus pode existir. Você pega o filho no colo e diz, glória a Deus. Deus é sábio. Deus é bom. Revelou-se a nós e você percebe Cristo em mim. A glória não é um atributo de Deus, mas a glória é o somatório de todos os atributos de Deus e cada um deles na sua expressão máxima. Aleluia. A glória de Deus é porque Deus é amor o tempo todo. A glória de Deus porque Deus é bom o tempo todo. A glória de Deus porque Deus é santo o tempo todo. A glória de Deus porque Deus é justo em expressão máxima de justiça. A glória de Deus porque Deus nos ama o tempo todo, na expressão máxima de amor. Como disse Agostinho, Deus ama todos os seus filhos como se existisse apenas um filho para ele amar. O amor é distribuído a todos, mas individualmente parece que é só para mim. Parece que é só para mim. Deus não divide a atenção. Tem todos os seus filhos e não fica dividindo a atenção. Deus tem atenção. Quando Deus está contigo, no seu quarto, na oração, Deus não está lá dizendo, olha, eu estou aqui, mas espera aí que eu também estou atendendo o outro que está orando ali. Ele está lá com todo o seu ser, da mesma maneira que está com todo o seu ser com o outro, completo. As igrejas se reúnem, principalmente domingo à noite, e nós de manhã com outros. Deus não está repartido nos momentos de culto agora, dizendo, atendo bombinhas, atendo a escola dominical aqui e ali. Deus está inteiro em Jesus aqui, está inteiro em Jesus lá, porque Ele é esse Deus revelado por nós. Pela Escritura, nós cremos assim. Jesus encerra, então, em si mesmo, todo o resplendor da glória de Deus. Porque Ele é a manifestação final e total de Deus. Cristo é isso. Quem vê Jesus vê a Deus, pois ambos têm a mesma essência, os mesmos atributos e realizam as mesmas obras. Em Cristo. Mas quantos irmãos acham que Jesus não é suficiente? Basta você perder o seu tempo assistindo alguns cultos que não são oferecidos a Deus nenhum, a não ser a homens, com placa e com o nome de Jesus em neon. Mas Jesus é só um abridor de lata, uma chave mestra que abre todas as portas, um cartão bancário com limite limitado. É só um dono. Porque lá eles estão procurando algo melhor que Jesus. Para muitos, Jesus não é o suficiente. Eu quero saber de Deus. Eu quero ver Deus, eu vou caçar Deus, ignorando Jesus Cristo, a revelação exata de quem Deus é. Quantos estão ignorando Jesus? O melhor de Deus está por vir, cantou o Fernandinho. Se tem algo melhor que Jesus, que o Fernandinho espere. Eu não estou nessa fila. Eu não tenho nenhuma senha esperando esse melhor. O melhor de Jesus, o melhor de Deus veio, chama-se Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. Está sentado à direita de Deus. Não há nada nesse mundo que eu possa ter que seja melhor que isso. Por isso, tudo que eu tenho é absolutamente perdível. Tudo que eu tenho é absolutamente descartável. Absolutamente descartável diante da graça de ser encontrado em Jesus. Paulo diz, tudo que eu sabia no judaísmo, eu excedi a todos da minha geração, eu sabia mais que todo mundo, eu fui montado para ser um líder, mas eu considero tudo esterco, refúgio, eu considero tudo
Número 2. Eu considero tudo que eu era. Eu considero isso em troca da graça, da revelação de Jesus Cristo em mim. Aleluia. Em troca disso, eu entrego tudo, eu abro mão de tudo, eu renego tudo, eu ignoro tudo. Eu sou herdeiro, eu não sou dono. Eu usufruo do que Deus me dá, mas o dono é Ele. Veio, eu uso. Deus quer tirar, Deus tira. Porque eu sou dele. Eu sou dele. Quantos acham que Jesus não é suficiente? Tem culto aí repetindo todos os dias o pedido inconsequente do apóstolo Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Tem muita gente que vai no culto de Jesus: mostra-nos o Pai e isso basta. Fazem isso nas suas atitudes, ignorando a resposta que Jesus já deu para isso. Porque Jesus responde ao apóstolo Filipe lá no Evangelho de João e diz o quê? Há tanto tempo estou convosco que ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode pedir, mostra-nos o Pai? Sabe, Jesus está o tempo todo repetindo isso aí nas igrejas. Vocês estão querendo ver Deus do jeito errado porque eu estou aqui. Como é que vocês estão me pedindo, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Só que Jesus, gente, não é alguém conveniente nas horas que a gente quer coisas inconvenientes, não é? A gente não pode pedir para Jesus matar o vizinho, não é? Ô Jesus, me dá autoridade para matar meu vizinho. Mas a gente quer o vizinho morto. Então a gente ignora, Jesus diz assim: eu vou procurar um texto no Antigo Testamento que me dê legalidade para matar meu vizinho. Daí você vai achar. Porque é progressivo, está apontando para a graça. O texto diz que eu posso ter uma arma. O texto diz que se eu me defender, ou em defesa, eu posso matar. Aí você fala, para o vizinho, mas de vocês eu estava me defendendo. Cumprir a Bíblia, não vou preso. Olhar a Escritura sem Jesus é viver nessa lama que a gente apelida de evangelho e cristianismo, mas que parece mais um chiqueiro, onde os porcos tomam banho e depois voltam a se revolver na lama, como diz o apóstolo Pedro. A porca lavada voltou a se meter na lama, porque querem Deus sem Jesus. Querem encontrar Deus sem a revelação final que está no Filho. Para encerrar, o que mais percebemos hoje, e infelizmente não só no meio secular, mas também no meio cristão, são pessoas procurando e oferecendo Deus fora de Cristo. Como se Jesus fosse uma das opções para conhecermos a Deus, para admitirmos os seus feitos e para usufruirmos da sua bondade. Jesus é uma das opções, eu posso escolher outro caminho. As pessoas visitam o Antigo Testamento como se as histórias registradas lá fossem apenas jornadas heróicas com o intuito de nos inspirar para uma vida triunfante, como eu disse. O contexto histórico da carta aos Hebreus é a Igreja de Deus do Novo Testamento procurando Deus nas práticas cerimoniais do Antigo Testamento. Isso já está acontecendo aqui. Voltando para práticas que se cumpriram em Cristo, querendo de novo sacrificar animais, querendo de novo viver por uma lei. Então esse é o contexto. E o escritor, para acabar com isso, para acabar com essa busca desenfreada e errada, ele apresenta a superioridade de Jesus sobre todo o estágio da revelação progressiva do Antigo Testamento. Jesus é superior a toda a revelação que vinha se desenvolvendo. Só podemos nos relacionar com Deus por meio de Cristo. E buscá-lo fora de Cristo é tentar se realizar com um esboço e não com uma obra pronta. Sabe, aqui eu posso comparar, tentar se relacionar com Deus fora de Cristo. É como você tentar sentir o prazer de um prato, se deliciando com os ingredientes enquanto você come um por um de maneira separada. Você diz, o prato é bom, mas demora muito. Tem que montar, tem que assar, tem que esfriar, tem que assar de novo. Tem prato que demora. Você quer saber? Eu vou adiantar o processo. Sal, pimenta, a carne crua, você mastiga e mistura na boca, você diz, pronto, está feito. Tentar se relacionar com Deus sem Cristo é o mesmo que querer comer uma comida a partir dos ingredientes de forma separada, só que você não tem paciência de esperar o final. Tem gente comendo partes do Antigo Testamento separado, tentando juntar tudo na boca para ver se sai Jesus. Quando Jesus é o prato principal, é o final. E aí você vai vivendo o Evangelho e você vai se encontrando com Jesus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aí você tem
40 anos de crente, 50 anos de crente, e diz, não há nada mais para eu ver sobre Jesus. Aí vem Jesus e diz, pá, e você diz, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eu já vi tanta coisa, mas quem é esse que até isso faz? E todo dia Deus deixa a gente de boca aberta. Todo dia Deus espanta a gente com seu ser. E você diz, eu achei que sabia tudo. E ele diz, você não sabe nada. Você não sabe nada. E aí todo dia você se rende a esse Cristo, porque você não mais se contenta com partes, você tem o todo, você não precisa comprar tinta, a tela e contratar o pintor, você tem o quadro pronto, o Jesus pronto para viver, o Jesus pronto para se relacionar. A revelação especial se apresenta nas Escrituras, porque só nas Escrituras encontramos os estágios da revelação de Deus até a perfeição no Cristo revelado no Evangelho. E eu quero encerrar com uma frase, eu gostaria que você memorizasse isso. Aquele que não entende o porquê Deus só fala por meio das Escrituras, é porque ainda não entendeu o que Deus só fala por meio das Escrituras. Se um dia alguém disser, não, você é muito bibliólatra, só a Escritura. Não, tem mais coisa. Tem tradição. Tem mais. Lembre-se dessa frase. Aquele que não entendeu o porquê Deus só fala por meio das Escrituras, é porque ainda não entendeu o que Deus está falando por meio das Escrituras. Porque eu tinha que entender.